Os cânones da arte narrativa em qualquer meio não podem ser completamente diferentes, e o fracasso de filmes ruins, com frequência, está precisamente no exagero e na intrusão de material injustificado que se deve a não perceberem onde o núcleo do original se situa. Olá, Guardiões! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos da opinião de Tolkien sobre as adaptações de suas obras, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao Guardião aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspira, Senhor, as nossas ações e acompanha-as com teu auxílio, para que quaisquer das nossas atividades tenha sempre em ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita controvérsia tem aparecido nas rodas de discussão sobre as adaptações das obras de Tolkien. Tem aqueles que gostam que tudo fosse fiel ao original, e tem aqueles que não se importam com mudanças, mesmo que elas sejam grandes. Podemos aprender um pouco sobre as visões de Tolkien sobre a adaptação de suas obras da Terra-média, observando seus pensamentos sobre as muitas adaptações feitas ou lançadas ou pretendidas enquanto ele ainda estava conosco. Skoll e Hammond, os tolkienistas, escrevem uma introdução precisa sobre esse assunto. Tolkien tinha um profundo interesse nas fortunas de suas obras, como um pai faria com uma criança. Carta a Caroline Batten Phelps, outono de 1971. Ele tinha fortes sentimentos sobre os usos que eram feitos de suas obras e era seletivo no que permitia, na medida em que tinha autoridade para fazê-lo e as circunstâncias permitiam. Tolkien detinha direitos autorais sobre suas obras, mas isso não ficou sem contestação, limitando sua capacidade de negar permissão para certos propósitos. Nem podia ignorar a possibilidade de renda de tais projetos, não apenas para si mesmo e sua família, mas também para seus editores George Allen e Nunwy, para com quem sentia uma obrigação. Então vamos ver o que Tolkien achou do que foi feito de sua obra enquanto ele ainda estava vivo. A primeira adaptação dramática mencionada por Skoll e Hammond é um pedido de uma versão teatral de O Hobbit no início de 1953, feito pela senhorita Ellie M. D. Patrick na Escola St. Margaret, em Edimburgo, para uma apresentação privada da dramatização que ela fez para a escola e os pais, em 27 de janeiro de 1953. Tolkien escreve de volta, em 3 de janeiro de 53, dando permissão livre para a apresentação. Parece provável que o escopo muito limitado, uma apresentação privada em uma escola, não deu a Tolkien nenhuma dúvida, pois ele evidentemente não viu nenhum roteiro ou teve qualquer preocupação. Sobre a adaptação de O Senhor dos Anéis da rádio BBC de 1955-56, a história do tom, negociações e resultados finais dessas performances está bem documentada em The Great Tales Never End, de 2022, por Stuart D. Lee, no artigo intitulado A Milestone in BBC History, bem como no Guide and Chronology de Skoll e Hammond. Vejo o projeto com profundas dúvidas e não espero obter nada além de dor e irritação do resultado. Mas desde que eu seja firmemente aconselhado por você de que é uma coisa boa para o livro, estou preparado para aturar isso. Tolkien correspondeu-se e encontrou o produtor Terence Tiller várias vezes. As cartas de Tolkien para Tiller são muito informativas. Você não pode esperar agradar a muitos leitores ou ao autor em muitos pontos, mas se isso lhe servir de conforto,
Posso dizer que tenho muitas cartas sobre a versão para rádio, e embora algumas sejam adversas, muitos leitores gostam dela, e também me dizem que os não leitores aproveitam muito. Enquanto Tolkien encontrou algumas coisas para elogiar Tiller, como o conselho de Elrond que Tolkien disse a ele ser magistral e abranger todos os aspectos essenciais sem perdas sérias. Ele continuou escrevendo uma carta particular para sua amiga Molly Waldron, dizendo: "Eu acho o livro bastante inadequado para a dramatização, e não gostei das transmissões de A Sociedade do Anel." E para Naomi Mitchison: "Eu penso mal das adaptações para a transmissão, exceto por alguns detalhes. Eu acho que elas não são bem feitas, mesmo considerando o roteiro e a legitimidade do empreendimento, o que eu não concordo." Tolkien escreveu isso para Tiller. Permaneço, é claro, lisonjeado e satisfeito por meu livro receber essa atenção, mas ainda não consigo deixar de pensar: por que essa forma? Pergunta final: pode uma história não concebida dramaticamente, mas sim, por falta de um termo mais preciso, epicamente ser dramatizada, a não ser que ao dramatizador sejam dadas ou que tome liberdades como uma pessoa independente? Tenho a impressão de que o senhor tem uma tarefa muito difícil. Parece uma pergunta retórica e nenhuma resposta de Tiller está documentada, mas é importante notar: Tolkien deu permissão para a adaptação da Sociedade mesmo depois de discutir a séria compressão e adaptação que Tiller foi obrigado a fazer. Depois de ouvir e reclamar o quão pouco ele gostou, Tolkien passou a aprovar adaptações ainda mais comprimidas de tempo de As Duas Torres e O Retorno do Rei. Tolkien falou em 15 de dezembro de 1955. "Autores são, sem dúvida, pessoas frequentemente irritadiças. Ainda assim, devo dizer que gostaria de ter a coisa continuada, se você for o produtor." E por que isso? Talvez Tolkien responda de forma indireta quando escreveu ao seu editor: "Suponho que tudo isso seja bom para as vendas." Na primavera de 1957, Al Brodax, um cineasta estadunidense, perguntou a Allen & Unwin sobre fazer um desenho animado de O Senhor dos Anéis, e Tolkien respondeu à editora: "No que me diz respeito pessoalmente, recebo de bom grado a ideia de um filme animado, com todo o risco de vulgarização, e isso independente do brilho do dinheiro. Embora, à beira da aposentadoria, essa não seja uma possibilidade desagradável. Acho que considerarei a vulgarização menos dolorosa do que a idiotização alcançada pela BBC." Antes de continuar com o conteúdo de hoje, vamos para um momento de caridade aqui do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu escolho uma pessoa ou entidade a ser ajudada, pois a caridade é uma parte imprescindível da nossa fé. Carolina tem 27 anos, é mãe e descobriu um câncer de mama triplo negativo com uma mutação genética em 2021. Diante da falta de resposta aos tratamentos atuais, a esperança veio por meio de um estudo clínico em Barcelona, na Espanha, que está investigando uma abordagem inovadora, a terapia com células T. A terapia com células T tem mostrado resultados promissores em diversos tipos de câncer, incluindo o triplo negativo, que é uma forma particularmente agressiva e difícil de tratar. Este estudo representa uma última alternativa de tratamento para ela. Mais informações e link para ajudar aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Então vamos continuar com o vídeo de hoje. Nada mais veio do pedido de Brodax para o desenho animado, mas alguns meses depois uma rodada de negociações começou por meio de Forrest Ackerman, que estava representando um grupo de jovens liderados por Morton Grady Zimmerman. Em setembro, Ackerman se encontrou com Tolkien, e alguns dias depois Tolkien escreveu a Rainer Unwin. A linha da conversa do Sr. Ackerman foi de que um grande objetivo do grupo foi agradar ao autor. Indiquei-lhe que isso não será fácil. De maneira bem grosseira, desagradar ao autor requer um equivalente em dinheiro. Somente a perspectiva de um lucro financeiro muito grande me faria engolir algumas das coisas nesse roteiro.
e então, em 11 de setembro, Tolkien escreveu para seu filho Christopher. Stanley Wu e eu chegamos a um acordo em nossa política: arte ou dinheiro? Ou termos realmente muito lucrativos, ou absoluto veto do autor sobre características ou alterações censuráveis. Não estou nem um pouco feliz com a tolice e incompetência extremas de Z e sua completa falta de respeito pelo original. Parece estar deliberadamente errado sem quaisquer razões técnicas discerníveis em quase todos os pontos. Porém necessito, e em breve realmente necessitarei muito, de dinheiro, e estou ciente de seus direitos e interesses, de maneira que me empenharei em me conter, e em evitar qualquer ofensa evitável. Eu lhes pediria, Zimmermann e time, que fizessem um esforço de imaginação suficiente para compreender a irritação e, de vez em quando, o ressentimento de um autor que descobre, cada vez mais conforme prossegue, sua obra tratada com aparente descaso no geral, em certos lugares com imprudência e sem nenhum sinal evidente de qualquer apreciação acerca do que ela trata. Os cânones da arte narrativa em qualquer meio não podem ser completamente diferentes, e o fracasso de filmes ruins, com frequência, está precisamente no exagero e na intrusão de material injustificado que se deve a não perceberem onde o núcleo do original se situa. Pessoas montam em águias a menor provocação. Lórien torna-se um castelo de fadas com delicados minaretes, e todo esse tipo de coisa. Porém, estou bem preparado para cooperar, se eles estiverem abertos a conselhos, e se você decidir que a coisa é genuína e que vale a pena. O problema é, claro, que não quero, até onde isso me diz respeito, matar o projeto, que acho que prometia muito no aspecto pictórico. Em seu livro de memórias, Rainer Unwin comentou a respeito dessa época em que Tolkien considerava as adaptações. O fato de ele ter feito seu longo e condenatório comentário foi na esperança de dinheiro, não na expectativa de elogios. Ele estava preocupado, embora cada vez mais contra as evidências, com o medo de impostos e dívidas. Mas ele foi morto, embora não se saiba se por causa da demolição do enredo por Tolkien ou por falta de apoio. Em 1959, uma pessoa não identificada da escola de drama de Yale pediu permissão para encenar uma peça de O Hobbit e então enviou seu roteiro para Tolkien ler. Tolkien não ficou feliz com isso, como visto na entrada do Chronology de Skoll e Raymond, de 30 de abril de 1959. Tolkien admite ter preconceito contra a dramatização e qualquer tipo de teatro infantil, mas pode mudar de ideia se a adaptação for boa do seu tipo. O esforço atual, no entanto, parece a ele uma tentativa equivocada de transformar certos episódios de O Hobbit em uma farsa sub-Disney para crianças um tanto tolas. Ao mesmo tempo, é inteiramente derivado. Tolkien e seu editor acabaram concedendo permissão limitada para apresentações, mas não para publicação, venda ou apresentação fora da escola de teatro de Yale. Em 1967, Paul Drayton e Humphrey Carpenter eram estudantes de graduação na Universidade de Oxford e queriam encenar uma peça de O Hobbit e acharam que seria prudente pedir a permissão a Tolkien, o que foi concedido. Sim, esse é o mesmo Humphrey Carpenter que, anos mais tarde, viria a escrever a biografia oficial de J.R.R. Tolkien. Carpenter preparou o roteiro com dois princípios principais em mente. Primeiro, manter o estilo e o caráter do livro, e segundo, impor uma forma dramática a ele. O primeiro envolveu simplesmente usar o diálogo existente sempre que possível, e adotar conscientemente o estilo de Tolkien quando continuações e alterações precisassem ser feitas. O segundo princípio era omitir incidentes não absolutamente vitais para o enredo, os Trolls, os Lobos, as Águias e Beorn. Nenhum deles ocupa um lugar forte na saga. Eles são enfeites e facilmente descartados. Tolkien compareceu à apresentação final. Ele sorriu muito do tempo, Carpenter lembrou, em particular para o garoto que interpretou Bilbo
como um solteiro exigente de meia-idade. Mas perto do final da peça, com desvios notáveis de seu livro, Tolkien não aprovou essa manipulação da história. Carpenter diz em outro lugar que Tolkien franziu a testa quando o musical se afastou da história, mas sorriu quando as palavras originais eram mantidas. E que Tolkien era muito sociável, e depois eles deram uma festa na casa de um amigo em comum. No final de 1967, Tolkien e Reiner Unwin estão lidando com a Dramatic Publishing Company da América, que quer permissão para produzir e publicar uma adaptação de O Hobbit para o palco. Tolkien não está interessado, mas devido ao estado tênue de direitos autorais nos Estados Unidos neste momento, a DPC está insistindo que irá em frente com ou sem a permissão. Eles estão dispostos a enviar um rascunho do roteiro para Tolkien para comentários antes da publicação. E em 8 de maio de 1968, Reiner escreve ao seu agente americano: "Seria inútil fingir que Tolkien gosta dessa dramatização. Como, no entanto, ela é apresentada a ele virtualmente como uma força maior, ele limitou seus comentários e correções ao mínimo, e apenas aos casos em que o adaptador se afastou do texto de O Hobbit, e, sem nenhuma necessidade dramática, intrometeu sua própria invenção." Então, no dia 20 de junho, temos outra entrada no Chronology. Reiner Unwin discutiu com Tolkien as mudanças que a Dramatic Publishing Company está disposta a fazer, e uma vez que essas alterações satisfizeram muitos dos pontos levantados, a publicação pode prosseguir. Nem o professor Tolkien nem eu estamos preocupados com o processo de dramatização, desde que seja uma dramatização do livro em questão e que intrusões de outros lugares estejam de acordo com o espírito e estilo do original. Tolkien comentou sobre o anúncio de que ele concorda que a publicação é com sua autorização. Ele não gostaria que fosse dito que a dramatização tem a sua aprovação. Finalmente chegamos às negociações com a United Artists, no final dos anos 60. Foram necessários quase 2 anos de negociações entre Tolkien e Allen Unwin por meio de seu agente nos Estados Unidos para chegar a um acordo. Durante esses 2 anos, os Beatles conceberam o desejo de estrelar uma adaptação de O Senhor dos Anéis. Sua produtora, a Apple Films, já tinha um relacionamento com a UA, que havia distribuído os 2 primeiros filmes do grupo, A Hard Day's Night, de 64, e Help, de 65, nos Estados Unidos. Algumas negociações aparentemente ocorreram, mas Tolkien ameaçou se retirar das negociações em andamento com a UA e as esperanças dos Beatles foram frustradas. Em 20 de janeiro de 1969, Reiner escreve a Tolkien dizendo: "Estou perfeitamente certo de que nós dois detestaremos intensamente toda manifestação do que for feita ao Senhor dos Anéis." E o lembra de que o livro permanece inviolável, e isso é o principal. O que eles fizerem com a propriedade em outras mídias será, lamento dizer, inteiramente responsabilidade deles de um ponto de vista estético. Variará apenas em graus entre ruim, na melhor das hipóteses, e execrável, na pior. O contrato será revisado por Tolkien pela editora em junho e assinado em 8 de julho. À guisa de conclusão, podemos observar que, de tudo que foi relatado, que Tolkien, sempre que lhe chegava algum roteiro de adaptação, ele tentava salvar o que podia, corrigindo o que achava errado ou inadequado. Ele, de fato, odiava todo e qualquer desvio ou invenção em cima do material original. Ele só suportaria esse tipo de coisa se o dinheiro que viesse pelos direitos de adaptação fosse bom. Um ponto central que sempre nos perguntamos: será que Tolkien gostaria dessa adaptação? É a frase que abre esse vídeo. Os cânones da arte narrativa, em qualquer meio, não podem ser completamente diferentes. E o fracasso de filmes ruins, com frequência, está precisamente no exagero e na intrusão de material injustificado que se deve a não perceberem onde o núcleo do original se situa. Para encerrar o conteúdo de hoje, vale lembrar que Christopher Tolkien chegou a se manifestar sobre o que achava das adaptações cinematográficas de Peter Jackson, que são as mais aclamadas até hoje e tidas pelos fãs como ótimas adaptações.
Tolkien se tornou um monstro, devorado por sua própria popularidade e absorvido pelo absurdo do nosso tempo. O abismo entre a beleza e a seriedade do trabalho e o que se tornou é demais para mim. A comercialização reduziu a nada o impacto estético e filosófico da criação. Para mim existe apenas uma solução: me afastar. Eles tiraram as vísceras do livro, transformando-o em um filme de ação para pessoas entre 15 e 25 anos. E parece que com o Hobbit acontecerá a mesma coisa. Então é isso, pessoal! J.R.R. Tolkien era extremamente exigente caso fossem adaptar a sua obra. Segundo ele mesmo, se fosse o jeito vender os direitos e passar raiva com o que fizessem, só por uma boa soma de dinheiro. Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São José, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Luís Maria Grioni Montfort, rogai por nós. Santa Dulce, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Beato Carla Cutz, rogai por nós. São Padre Pio de Petreutina, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil Guardião Católico no Instagram para ter acesso ao conteúdo extra ao que temos aqui no YouTube. Ajude o Guardião Católico a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!